Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, eu te agradeço por mais essa noite, eu te agradeço por mais essa oportunidade, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na escola do Senhor, sendo ensinados pelo Teu Espírito, aprendendo a compartilhar, repartir de uma forma diferente, não comum para nós até hoje. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me revista nessa noite, para que eu possa falar não aquilo que eu queira, e muito menos aquilo que aqueles que nos acompanharão, estão nos acompanhando ou ouvirão durante o dia esta mensagem, que não venha a sair de mim aquilo que eles desejam ouvir somente, mas aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Toma o meu entendimento, leva cativo, Deus, meus pensamentos agora, para que em nome de Jesus o Teu Espírito possa retirar de dentro de mim a palavra que tem sido plantada, que o Teu Espírito possa extrair de dentro de mim aquilo que é seu e não aquilo que é meu. Somente o que é seu eu quero servir os meus irmãos, Pai. Pai, nós sabemos que num tempo que vivíamos, muito de nós mesmos, muito só do homem tinha sido focados, Senhor. Eram focadas as nossas necessidades, assim como eram focados os nossos desejos e anseios, e buscávamos o Senhor por causa disso. E vejo o Senhor movendo de forma poderosa para que as coisas sejam reorganizadas nas nossas vidas, que as coisas sejam recolocadas nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela Tua palavra desses dias que tem vindo, Deus, servido como o pão verdadeiro que nos alimenta todos os dias. A Tua palavra tem sido o nosso alimento, o nosso sustento. A Tua palavra tem sido a nossa base, o nosso fundamento, a nossa expectativa. A Tua palavra tem sido, Deus, aquilo que nos faz decidir algumas decisões, ter decisão em alguns momentos das nossas vidas. Quantas vezes a nossa alma falida, Senhor, frustrada com o mundo e frustrada consigo mesmo, tem tentado trazer direções, mas o Teu Espírito, pela Tua palavra, nos fundamenta. E nós sabemos, Deus, que quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós cumprimos, Deus, a Tua lei, a Tua palavra, há da parte do Senhor o sim e o amém, que é Jesus nas nossas vidas. Por isso eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus, e quero orar e abençoar cada um dos meus irmãos, tanto daqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão ouvindo agora e os que ouvirão no nome de Jesus. Tu és o autor e consumador, Jesus, da nossa fé. Não há mérito em nós em estarmos na Tua presença hoje. Foi o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos salvou, e o Senhor escreveu o nosso nome no Teu livro. Então não há mérito nosso, mas estamos aqui para aprender como cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor já fez, faz e fará nas nossas vidas e através delas, no nome de Jesus. Pai, abençoa a casa de cada um dos meus irmãos, abençoa o salário, abençoa o celeiro, abençoa a família, abençoa os nossos jovens, nossas crianças, os nossos irmãos de mais experiência, que a sociedade chama de terceira idade, nós chamamos de melhor idade, porque já viveram muito, e com altos e baixos continuam vivos e servindo ao Senhor. Que o Senhor possa estar suprindo, abençoando, trazendo paz, Deus, os confortando em todos os momentos e em todas as circunstâncias, no nome de Jesus. Oramos, Deus, por aqueles que precisam ser tocados pela graça do Senhor na cura. Se há algum em nosso meio que está enfermo, nós oramos, Deus, para que sejam tocados pela unção que vem do Teu Espírito nesse momento, no nome de Jesus, eles sejam curados. Seja qual for a enfermidade, a sua origem, qual for a sua causa, nós declaramos cura sobre cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus. Declaramos paz sobre as suas almas, declaramos paz sobre a sua casa, declaramos paz sobre cada irmão, cada pessoa, cada vida que está ouvindo agora essa palavra, no nome de Jesus. Pai, ajuda-nos a voltar os nossos olhos para Ti. Se preciso for, dá-nos óculos espirituais para que a nossa visão seja ajustada com a Sua, no nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Eu não quero me estender muito, né? Porque essa semana eu já compartilhei uma palavra com os irmãos na sexta-feira. Era o pastor Claudemiro Tatal que ia, né, compartilhar, mas ele houve uma dificuldade, né, na sua saúde, coisa que infelizmente acontece, mas a gente já está até acostumado que a alergia vai mudando o tempo, vai tendo essa transição, pó, chuva, chuva, pó, e às vezes dá essas crises, e ele não pôde, hoje também não está conosco aqui, mas acreditamos, pelo que já ouvimos e falamos, que está bem. E então a gente na sexta-feira compartilhou uma palavra sobre paz, a paz que não é a paz igual que o mundo nos propõe, né? Infelizmente hoje podemos analisar e ver que a proposta que o mundo sempre dá, ela, na grande maioria das vezes, ela não está centrada naquilo que Deus está fazendo. É óbvio, é claro, nós temos convicção de que Deus está movendo muitas coisas. Essa parada foi Deus que botou o pé no freio do mundo. Deus colocou o pé no freio, disse, puxou o freio de mão, disse, agora você para. Se o seu problema era tempo, eu vou ensinar você a remir o tempo, eu vou ensinar vocês a administrar o tempo novamente. Você tem como administrar. O problema é que nós não queremos administrar um tempo da maneira com que Deus deseja, sim do jeito que a gente gosta, porque do jeito que a gente gosta parece que traz uma satisfação maior, mas nem sempre traz um resultado positivo. A gente observa isso no decorrer dos anos, tanto nas nossas vidas quanto na vida das pessoas que em algum dos momentos da sua vida não deixaram que o tempo fosse administrado pelo dono do tempo, que não vive no tempo. A eternidade é a ausência de tempo, então ele sabe como administrar um tempo, porque ele já tirou o tempo da sua vida e nos trouxe ao mundo temporal para que na administração do tempo pudéssemos ter uma vida para Ele, até para que nos preparemos para a eternidade. Eu queria dar um aviso aqui antes, fui até motivado porque eu vi algumas pessoas fazendo, não fiz isso até hoje, mas nós temos e não estamos, graças a Deus, não estamos tendo falta de nada. A minha esposa até tiramos uma foto. O almoço de hoje, ela foi fazer um almoço, e aí eu disse assim, eu queria tanto comer uma carne assada. Jesus é lindo, irmão, tem cada detalhe, assim, cada mimo que ele faz com a gente. E ela disse, tá bom, vou fazer um frango assado. Eu gosto de frango, irmão, mas uma carne assada é uma coisa diferente, coisa de carnal. Eu já vou entrar no espírito, tá? Então ora por mim que eu já saio da carne e entro no espírito. Mas eu tava lá, e aí ela botou o frango, foi fazer aquela maionese, né? Domingo é dia de frango, maionese, Coca-Cola a gente não toma, então era água tônica. Mas estava ali, daqui um pouquinho um irmão liga, não vou falar o nome do irmão, né? Ele sabe, ele está ouvindo. E ele diz, pastor, o senhor está em casa? Já era tarde, passado o horário do almoço. Nós estamos almoçando mais tarde esses dias. E tô indo levar uma coisa para o senhor. Irmão, chega lá na minha casa. O frango estava ficando pronto e uma delícia, perfeito, né? O que a minha esposa estava fazendo. Mas o irmão chega enroladinho e diz, olha, pastor, eu estava fazendo e trouxe para o senhor aqui um carneiro assado. Aquele feito, né, com cuidado. Eu disse, Jesus. E ela disse, eu vou tirar uma foto, porque quando o irmão ligou, ela disse assim, quer ver que é alguém que vai te dar um pedaço de carne? Você vai fazer o quê se Deus cuida de mim? Deus gosta de mim, vou fazer o quê? Eu gosto do frango, mas eu queria a carne. Então você não vai fazer? Aleluia. Chegou lá uma formona, uma costelona de cordeirinho assado com aquela gordurinha. Uau, irmão, sobrou um pouquinho, eu vou jantar daqui um pouco. E infelizmente não posso convidar você, porque é tempo de quarentena, ninguém pode um na casa do outro muito, tá? Então, aleluia. Deus cuida da gente em todos os sentidos, em todos. Já contei aqui presentes que ganhamos. Isso aí eu não estou fazendo aqui um charminho, irmão, para você levar amanhã, quem não levou ainda. Não estou fazendo um charminho, mas se você quiser também eu recebo, né? Mas irmãos, levaram gelatina colorida, levaram bolo. Meu Deus, assim, um cuidado de Deus extremo nas nossas vidas. Deus cuida, bolacha, enfim. E a gente até está cuidando para que a quarentena de isolamento social não se torne um confinamento, para que no final a gente possa ser abatido que nem boi, né? Então a gente está cuidando para não comer exageradamente, mas mesmo assim sempre tem os quitutes, os cuidados de Deus, de coisas que nós gostamos, né? Sem contar que é minha esposa, né? Fora do comum que ela cozinha, então ela também tem cozinhado assim todos os dias, cuidado, café, almoço, lanche, janta,
ceia da madrugada, se não for cuidado, a gente entra ali, quando acabar a quarentena, está todo mundo pronto para o abate. Mas, louvado seja Deus, eu fiz essa introdução só para falar que mesmo assim, a prática de dízimos e ofertas é uma prática da vida cristã, não é uma prática da controladoria ou da administração das despesas do templo, ainda que nós usamos dessa arrecadação para poder suprir os pagamentos, água, luz, aluguel, telefone e essas coisas. Nós sabemos qual é o objetivo maior disso. O objetivo maior não é suprir o pagamento delas, ainda que a gente administre, mas é uma forma com que Deus fez e deixou para abençoar e ter o governo da sua vida financeira. Quando você é dizimista, ofertante, primiciante, você participa com as primícias da sua renda, do seu trabalho, você está dizendo: Deus, o Senhor também governa as minhas finanças. Eu não me movo segundo o mundo, eu não me movo segundo as necessidades, eu não me movo segundo aquilo que eu estou vendo e produzo segundo a minha própria capacidade. Eu produzo, mas mesmo assim eu louvo ao Senhor e convido o Senhor a fazer parte da administração da minha vida, o cuidado da minha vida financeira e material. Então, quando o pastor André provavelmente vai colocar agora aí tanto no Instagram quanto no grupo da igreja, vai colocar. Normalmente nós usamos duas contas, ou usamos uma conta pessoa física ou uma pessoa jurídica. Ele vai colocar, você pode procurar, ou você pode procurar o Rafael Roeder, ou procurar o pastor André, ou a gente mesmo, para você entregar seu dízimo, sua oferta. Pastor, eu queria... Tem teledízimo, disque dízimo? Tem, irmãos? É só você falar que tem a maquininha, o irmão vai voando aí onde você está, né, para você entregar seu dízimo pelo cartão. Tudo para facilitar a sua vida. Estou brincando, mas a parte séria é essa. Você pode participar. Nós não precisamos fazer, nunca fizemos e não faremos apelo a um pedido de dinheiro, porque eu testemunhei numa reunião de pastores essa semana que esse mês específico assim, foi uma coisa linda de algumas coisas que vêm acontecendo, né, que eu até repeti, compartilhando ali no grupo dos irmãos, quando eu fui organizar os papéis do caixa da igreja e as contas pagando algumas contas essa semana, de água, luz, e aí eu estava ali observando e aí eu achei as promissórias da chácara aqui, adquirida pela igreja, e aí é bom demais, porque eu tinha me lembrado só quando eu tinha assinado, e agora juntando todas elas, eu compartilhei com os irmãos. Esses foram meses que aconteceram milagres. Deus moveu corações, moveu minha casa, moveu casa de pessoas, moveu irmãos, e nós podemos resolver coisas. Esse mês então, diante de um susto econômico e de um assombro, nós vimos milagres acontecerem. Então eu entendi e me dei a liberdade de compartilhar com os irmãos hoje numa live. De repente alguém vai ouvir amanhã que não é nem congregado nosso, mas também pode ofertar na gente aqui, não tem problema, irmão. A gente não fica escolhendo de quem recebe, não, né? Mas você pode participar, você que tem seu dízimo, você que tem sua oferta, você pode entrar com as contas. A nossa transparência sempre é primeiro diante de Deus, e quando os homens que são participantes querem saber, também ouvem e podem compartilhar da transparência. Os irmãos que caminham há muito tempo sabem disso, né? Vivemos daquilo que pregamos e pregamos aquilo que vivemos, né? E ainda em transformação. Mas enfim, se você quiser, o pastor André vai colocar aí, você pode ligar para ele, para o Rafael Roeder, que ele pode passar. De repente você diz: pastor, eu não levei, não trouxe, não tenho conta, não tenho nada, está no meu bolso, o que eu faço? Pode ligar para mim, para o Roeder e para o pastor André, que nós vamos até onde vocês estão. A gente sai da quarentena fazendo esse sacrifício para buscar o dinheiro, não tem problema não, tá bom? Graça e paz, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, por favor. Eu vou começar com esse texto e quero terminar com esse texto. Eu quero compartilhar algo com os irmãos, algo que nós sempre estamos muito atentos a isso. Eu não sei se porque a maior luta que eu tenho na minha vida hoje é contra mim mesmo. Tem gente que já venceu a si mesmo, irmãos. Eu descubro o quão eu sou resistente às coisas de Deus todos os dias. Quando eu ouço a palavra, quando eu medito na palavra, quando eu leio, eu me apaixono. A gente está lendo, né? A gente continua no propósito da leitura coletiva. Não sei onde você parou, mas onde você está, na minha frente ou atrás daquilo que nós estamos lendo. Mas nós essa semana terminamos o livro de Josué,
E aí quando você lê o livro, você vai vendo aquelas coisas fantásticas que Deus fazia e continua fazendo, e aquilo é apaixonante quando você vai lendo a palavra e ela vai tomando cada dia mais vida dentro de você. Detalhes, coisas que alguns hoje acham até chato, e eu também já achei chato para ler. Quando você vai ler genealogia, quando vai ler mesmo o livro de Josué, quando foram separar as herdades, cidade, uns nomes esquisitos, irmão, que nomes, dá para dizer até que é palavrão quase, uns nomes feios, uns nomes, e cidade lá, não sei o que, lá, e daí era do clã de fulano, de clã por clã, e 13 cidades, e papa fulano de tal. E aí você, quando acha que acabou, tem mais 2 capítulos falando aquela mesma coisa. E aparentemente aquilo é um pouco exagerado, mas quando você começa a tirar dali, sabe, o cuidado de Deus, a observação, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, Ele separa indivíduo por indivíduo, circunstância por circunstância, ação por ação, promessa por promessa, e faz com que tudo se cumpra na vida daqueles que o buscam, daqueles que conservam a sua aliança. Quando você vê tudo aquilo ali, você diz, mas para que essa necessidade? Você vê que Deus não esqueceu de ninguém e nem vai esquecer de você naquilo que Ele está fazendo nos dias de hoje. O que conta é como você está hoje com Ele, para que quando vier o estabelecimento da promessa de Deus sobre a sua casa, você seja contado como alguém que estava cumprindo o seu propósito, caminhando junto com aqueles que estavam caminhando, estando atento ao que Deus estava ouvindo e fazendo com que as suas alianças valessem a pena com o Senhor. Alianças permanentes, alianças reais, sinceras, para que a sua fidelidade seja exaltada, para que a sua lealdade seja manifesta, para que as suas alianças sejam testificadas pelo quê? Pela prática da palavra. Nós temos visto muita gente falando coisas, como até o próprio pastor Luiz falou. Hoje tem muita gente falando, um fala, nós vamos para o lado direito, ou não, nós vamos para o lado esquerdo. Não, prepara porque Jesus está voltando, a tribulação começa dia tal. Antes ele marcou um encontro com a sua igreja, aí outro já vem e diz, não, ele marcou 2 dias depois do final da tribulação. Não, outro vem e diz, não, o meio da tribulação é no dia 32 de fevereiro. E aí ele vai lá, e aí você vai dizer, pastor, não tem 32 de fevereiro? Claro, é por isso que eu falei, 32 de fevereiro, no meio da tribulação, Jesus vai vir e resolver. Irmãos, o problema não é quando, o problema não é quando, a data ou o dia, é como nós estaremos no momento que Ele vier. Porque a palavra nos manda estarmos prontos para tudo que Ele está fazendo, primeiro para a sua vinda, depois para praticar aqui a sua palavra enquanto estamos aqui aguardando a sua vinda. Se nós não estivermos prontos, não estivermos sendo construídos pelo Espírito, pela palavra, nesse preparar de Deus, provavelmente a vinda dele não vai fazer muita diferença para quem não está conectado. Infelizmente nós temos visto, eu digo infelizmente pelo lado triste de ver o quanto as pessoas se perderam, mas digo felizmente porque ainda dá tempo de voltar. Quantas pessoas se desconectaram de Deus, se desconectaram da palavra, se excluíram da igreja por causa de vários motivos, por várias desculpas, mas nunca por causa de uma realidade da própria vontade de Deus. Até porque isso nunca fundamentaria um afastamento, um isolamento, um distanciamento. Nós vimos durante esses anos todos o quanto isso tem acontecido. Graças a Deus hoje, que alguém que um dia ouviu e experimentou Deus está até atento, de repente está nos ouvindo hoje. De repente você que está sempre cocheando em 2 caminhos, você que um dia está muito crente, outro dia você está meio mundano, um dia você está aleluiado, outro dia você está endemoniado. Não sei o que acontece com você, mas de repente você pode ser uma dessas pessoas. E esse pode ser também o tempo específico de Deus para você voltar. Para você voltar a ter uma vida que corresponde às declarações da sua boca. Para que a sua declaração não seja externa, mas ela venha sendo produzida de dentro para fora. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela não está contida somente nas nossas declarações, elas estão estabelecidas na nossa decisão de vida, nos fundamentos que foram construídos no nosso coração. Tiago 1, verso 22, se você tem a sua Bíblia, por favor. Acha aí o texto, verso 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve, verso 23, a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois olha para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Verso 21, propositalmente,
a inversão de versículos. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Queridos, quando eu observei esse texto hoje, e eu separei, porque eu escrevi muitas coisas durante a semana, eu vou pegando tópicos que o Espírito Santo vai falando, outras coisas que eu vou aprendendo e vou registrando. De novo, estava marcando no meu celular, mas antes de sair de casa eu ainda passei pro meu caderninho, né? Comprei um caderninho diferente, irmão, mas é de macho aqui, ó. Inspirações da fé. E aí eu peguei e fui anotar no meu caderno alguns tópicos, e aí eu disse, Deus, eu vou começar com esse texto. E aí eu fui passando, escrevendo alguns pontos e tópicos, tá, beleza. Eu estou tentando me organizar, irmãos, eu vou ser um bom pregador um dia. E aí eu olhei aqui assim e disse, meu Deus, agora tudo bem, eu fiz o começo, desenvolvi, cheguei agora, e o fim está onde? O Espírito Santo falou assim, do jeito que você começa, você termina, porque eu sou o alfa e o ômega, eu não mudo. Então do jeito que se começa, precisa se terminar. Então se você começa praticando, você termina praticando. Você vai desenvolver uma compreensão, mas tudo começa em Deus e termina em Deus. Tudo começa na vontade dele e termina na vontade dele. Tudo é construído nele, porque é dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aqui hoje eu quero chamar a sua atenção para que nós nos voltemos à prática da palavra. Eu vejo que nesses dias o Senhor está permitindo que você e eu possamos rever o nosso baú espiritual para descobrir quais as riquezas que estão guardadas, quais delas continuaram sendo praticadas e quais pararam de ser praticadas. Ou até mesmo na abertura desse baú, desse guardar de riquezas, quais as riquezas que nós perdemos e precisam ser encontradas de novo, quais os valores que nós deixamos serem perdidos. Porque, irmãos, agora é o momento especial de Deus para que você consiga rever você mesmo, para que você descubra qual é o alvo, o objetivo, qual é o foco maior da sua vida. E nós ouvimos muitos homens falar. A última vez que o pastor Giovanni Zimmermann veio aqui, ele falou sobre esse tema. Ele falou, isso já faz uns 3 anos, 4 anos. Ele veio e falou sobre a vida de um homem hedonista, né? Aquele homem que vive em função da sua própria satisfação. O hedonismo é o câncer da sociedade atual, mas é a forma com qual a manifestação dos enganos e os domínios malignos, demoníacos podem atuar. É quando o homem deixa que Deus saia do centro da sua vida e ele passa a ser o centro de tudo. Exemplo, como eu acabei de falar, por exemplo, é fácil hoje você motivar pessoas a serem contribuintes ao ambiente de uma relação da igreja, se elas promoverem um benefício próprio. Olha, é o seguinte, isso nós não tiramos, nós não anulamos, e impossível ser anulado. Nós não estamos tirando a reação positiva da palavra, que o homem que planta colhe, o homem que planta no espírito colhe para a vida eterna, o homem que planta na carne colhe corrupção. Nós entendemos isso, mas quando nós invertemos todos os serviços em função de um benefício humano, nós estamos tirando sutilmente Deus do centro e colocando o homem. Quantas vezes ouvimos, quantas vezes até falamos, que o Senhor tenha misericórdia das vezes que falamos, que precisávamos promover algum tipo de benefício próprio para alguém, ser motivado a trazer um recurso, para que esse recurso fosse o meio de sustento de quem está de alguma forma se envolvendo com a obra de Deus. E aí nós precisamos acentuar as promessas de Deus, precisamos grifar, destacar, circular, sublinhar de alguma maneira as promessas de Deus, para que as pessoas atentem muito mais para esse detalhe do que para a ação de submissão, de rendição, de lealdade, de fidelidade, de entrega, de obediência. É muito mais fácil nós promovermos as pessoas a serem beneficiadas do que simplesmente dizermos assim: submeta-se debaixo da poderosa mão de Deus e resista ao diabo. E quando o Tiago vem dizendo assim: olha, é o seguinte, vocês precisam parar de se enganar. Acorda aí, sai fora desse lugar. Para de se enganar, você está vindo na igreja e você ainda tem aqueles pequenos discursos. Olha, pastor, eu acho uma bênção a igreja. Eu acho uma bênção a comunhão. Eu acho legal os irmãos. Mas tem algumas coisas assim que eu ainda tenho reserva. Assim, quando alguém está pregando e fala a respeito disso, vai falar sobre casamento, fala em determinada área, isso eu não concordo muito. Vai falar sobre relacionamento de solteiros, pastor, eu não concordo muito
muito com isso, porque não é bem desse jeito que eu penso. Vai falar sobre finanças, pastor, não é desse jeito que eu imagino, assim, eu acho que é meio forçoso esse texto. De repente tem que olhar até no original. Quem duvida quer olhar para descobrir se é verdade. Nunca leu nada no original, mas para poder justificar suas revoltas e suas indisposições, quer procurar uma informação. E aí nós observamos que a vida foi sendo tocada com um ambiente igrejeiro, mas sem um ambiente do reino, com um ambiente de doutrinas humanas e comportamentos sociais agradáveis, mas sem uma disposição em todos. Eu não estou falando de todos, mas de alguns. E agora, quando eu falo, eu sei que muitas pessoas estão nos ouvindo muito além daquilo que é a congregação local, mas eu também falo com uma experiência da congregação local, que muitos são envolvidos, têm alianças, estão indo até para o céu, irmãos, mas estão deixando de usufruir aquilo que Deus estabeleceu para que os filhos que amam, buscam e obedecem. Aqui a palavra diz para que nós tenhamos que ter um comprometimento em praticar. Mas nós viemos caminhando, como eu dizia, num comportamento onde o homem, sendo o centro de todas as coisas, nós começamos a viver tudo por causa da nossa própria vontade. O hedonismo é fruto do iluminismo, que tem o homem como centro de todas as coisas, né? Que faz o homem viver pelo seu próprio eu. E aí nós vemos isso às vezes até mesmo no meio da igreja, queridos. Você vê gente tentando conservar a família por causa de si, não por causa do propósito da palavra. Você vê pessoas trabalhando e tentando conquistar algumas coisas por causa das suas próprias mazelas, e não por causa ou até mesmo pelos seus anseios, e não por causa da promessa ou por causa da direção de Deus. Nós vemos pessoas às vezes até estando na igreja com a preocupação de salvar a si mesmo, e isso hoje infelizmente é o que mais acontece. Porque eu posso te fazer uma pergunta para que você fique pensando essa semana. O evangelho que você vive, que te alcançou, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo fala aos Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você foi alcançado pelo evangelho, o evangelho te alcançou, não foi você que alcançou o evangelho. Jesus veio e te salvou, Jesus veio e te encontrou, e Ele te convenceu do pecado e se apresentou para você, e você o recebeu. Ele te recebeu primeiro, mas você recebeu a promessa dele, você recebeu a ação da cruz dele, e você foi salvo. E aí você é salvo hoje, aleluia. Você é um homem salvo, uma mulher salva, você é um jovem salvo. Você está feliz, porque se Jesus voltar hoje, você vai subir com um anjinho, né? Vai lá para o céu, aleluia. Vai ficar passeando nos gramados celestiais, passeando de anjinho, carruagem de fogo, né? Vai ver, depois vai passear aqui de novo e ver todas as coisas se cumprir. Glória a Deus. Só que de repente nós esquecemos o propósito do evangelho, que não está centrado no homem. Porque quando eu fui alcançado pelo evangelho, eu fui perdoado, redimido, remido, resgatado por Deus. Fui levado de volta à presença do meu Pai. E na presença do meu Pai, o anseio do meu Pai é que todos os filhos perdidos sejam alcançados. E às vezes nós fomos envolvidos de tal maneira por alguns sentimentos, que nós nos satisfazemos em simplesmente vir todos os cultos, e agora com poucos ou quase nenhum. Nós viemos para cá com a alegria de ver meus irmãos, a família da fé, mas o evangelho foi tão centralizado em mim mesmo, que eu também não me preocupo em cumprir o propósito do derramar do Espírito sobre a minha vida. Eu sou alguém que é o centro até mesmo da própria salvação, porque essa salvação não é multiplicada. Nós estamos em dias que o caos está instaurado na grande parte das pessoas, o medo assola um monte de pessoas dentro e fora da igreja. Provavelmente os cultos voltem nos próximos dias, e eu acredito que nós não teremos, eu falei para os pastores essa semana, nós não teremos um retorno de pessoas como as pessoas estão imaginando. Para voltar os cultos de frequência, os descrentes, os apavorados, aqueles que estão sendo tocados por Deus, voltarão. Mas aqueles que estão tomados pelo medo de autoproteção, eles não vão querer estar. Eu não estou dizendo que tem que vir, por favor. Eu só estou dizendo que isso prova, porque na verdade, mesmo você estando em casa, para quantas pessoas, amigos que você sabe que estão desviados, mas pessoas que não são salvas, que você teve um tempo de oração e depois um tempo de liberação de uma palavra para essas pessoas. Porque quando nós estamos
vivendo e praticando a palavra, nós sabemos que nada para em nós, tudo é em Deus, passando por nós para Deus, nunca em nós. Nós não somos o fim de todas as coisas. Então o Evangelho precisa chegar em nós e a partir de nós alcançar outras pessoas. A salvação precisa encontrar o perdido. Deus continua clamando pelos seus filhos que ainda estão perdidos. O Espírito que nos foi dado, que nos empodera, é um Espírito que nos faz ser testemunha do amor de Deus. E recebereis poder e sereis minhas testemunhas no local que você trabalha, na casa que você vive, na cidade que você vive, na família que você convive, depois nos seus vizinhos, nos seus colegas, no seu bairro, nas cidades da sua circunvizinhança, no seu estado e na sua nação. Serei minhas testemunhas. Mas daí nós queremos ter um testemunho que só favorece a nós mesmos. Nós não temos um testemunho de desistência de nós mesmos, nós temos um testemunho de benefício de nós mesmos. Nós não olhamos quantos casamentos eu tenho visto serem destruídos e não darem sequência, porque quando as pessoas olham, elas olham para quê? Eu preciso ser satisfeito, eu estou insatisfeito com o meu casamento. Os filhos, eu preciso sair de casa porque eu estou insatisfeito com os meus pais. Nós não conservamos bases fundamentais do Evangelho por causa do Senhor. Nós queremos conservar algumas coisas que só nos beneficiem. Nós não estamos aliançados com Deus, nós estamos aliançados com nós mesmos. Nós vivemos a família por causa de nós, o trabalho por causa de nós, a escola por causa de nós, a faculdade por causa de nós. Nós vivemos a igreja por causa de nós. Porque às vezes é fácil quando a gente olha para alguém lá fora e diz assim: não, lá aquele cara é hedonista, olha só, ele só pensa em si, suas diversões, seus prazeres, né, suas conquistas, compra as coisas pensando em si só. Dentro da igreja não é diferente. Nesses dias, para quem você perguntou se ele estava precisando de alguma coisa? Você ligou para alguém essa semana? Não vou nem dar esses últimos 2 dias, mas nessa semana você lembrou de alguém do seu convívio, alguém que você sabe que de repente pode até estar precisando de alguma coisa, às vezes até de uma oração, e você, irmão, fulano, tia, tio, primo, você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui para te servir, viu? Eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu posso dividir, e o que eu tenho é Jesus Cristo, que é tudo. Eu tenho algo para te dar. O que você tem feito essa semana? Não, pastor, é tempo de quarentena, a gente tem que aproveitar. Sim, a gente tem que aproveitar para se rever quais são os motivos que têm conduzido a minha vida, quais são as forças motoras que têm conduzido o meu viver. Porque aqui nós observamos que o Senhor vem e traz a atenção para que possamos viver a palavra, e a palavra diz que nós temos que viver para Ele. A palavra diz que nós temos que nos voltar para Ele. Irmãos, nós vivemos num tempo, conforme Lucas, o escritor Lucas, quando ele escreve o Evangelho, ele escreve de forma muito poderosa. Ele diz que os dias da vinda do Senhor, algumas características seriam dias semelhantes aos dias de Noé e os dias semelhantes aos dias de Ló. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, acho que é Lucas 17, deixa eu só confirmar. Lucas 17, abre lá comigo. Controla aí o tempo, não sei quanto é que está o tempo. Por favor. Lucas capítulo 17. Lucas 17, 26. Aleluia. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Verso 28. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Preste atenção, se não parece com os nossos dias. Aí você vai dizer: ué, pastor, dias comuns. São dias comuns, dias que as pessoas precisam viver. O senhor parou de comer? Não. O senhor parou de beber? Não.
Mas entenda que aqui ele não está falando de uma condição pecaminosa. Ele não está falando do comer e beber para um mantimento, para um sustento. Ele não está falando disso. Ele está falando do objetivo do comer e beber. Aqui as pessoas comiam pensando em si. Aqui as pessoas estavam envolvidas com sua própria satisfação. Eles não estavam simplesmente comendo. Porque aqui ele está dizendo assim, as pessoas... Perdão, saiu aqui o texto. Ele diz o quê? Nos dias de Noé, o povo via comendo e bebendo, se movendo em satisfazer a sua própria vontade. Porque a única forma que a Bíblia fala que há pecado em comer é quando há glutonaria. Mas nós não estamos falando de glutonaria, nós estamos falando de satisfação pessoal. E aqui o povo comia e bebia. Quantos minutos falta? Com essa letra sua aí é mais fácil falar que eu escuto. 10 minutos? Vamos agilizar. Aqui o povo estava comendo por causa da sua própria vontade. Eles não estavam preocupados. Porque quando você olha, né, nos dias de Noé, ninguém estava preocupado com o que estava acontecendo. Estava todo mundo satisfeito. Nos dias de Ló, a mesma coisa. Porque Ló, o pecado de Ló, já compartilhamos aqui na igreja, o pecado de Ló não era só a questão da imoralidade. A imoralidade era uma consequência da sua idolatria. E a sua idolatria estava totalmente ligada ao seu egocentrismo. Eles não dividiam o pão com o necessitado. Eles não dividiam o pão com aqueles que precisavam. Ló, Sodoma, era uma cidade portuária riquíssima. E os pobres que chegavam lá não eram de maneira alguma aceitos. Só eram aceitas pessoas com propriedade, assim como Ló chegou. Tanto é que quando os anjos chegaram, que não apresentaram nenhuma das suas riquezas, nenhuma das suas herdades, o povo daquele queria aproveitar-se na sua imoralidade e usufruir daqueles homens. Por quê? Porque eles não tinham nada para oferecer. Então o que eles faziam? Eles abusavam dos homens, abusavam daquelas pessoas, depois as matavam ou as expunham em praça pública com a sua vergonha de pobreza. Aqui nós estamos vivendo a mesma coisa, queridos. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas comem por causa de si mesmo, nunca se lembram dos outros, bebem por causa de si mesmo para se satisfazer. E aqui vem uma outra realidade: casam-se e dão-se em casamento. Ou seja, me casei, não estou feliz, vou procurar outra pessoa que me faça feliz. Não encontrei, vou procurar outra. Não encontrei, vou procurar outra. E assim vai, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, pessoas que já estavam casadas estavam dando-se em casamento novamente. Ninguém conservava uma aliança, um propósito. Porque você casa por vários motivos, mas você termina por um motivo só. Você tem uma aliança com Deus, e a sua aliança com Deus faz você amar seu cônjuge, faz você servir seu cônjuge, faz você construir algo por causa do seu cônjuge, por causa da sua família, porque a sua aliança primária é com Deus. Um dia eu vi alguém dizer que o divórcio, primeiramente, é a consequência do divórcio com Deus, principalmente se ele for no interesse de outra satisfação pessoal. O divórcio nunca vem primeiramente por um pensamento de autoproteção. Primeiro ele vem num sentimento de autossatisfação. Porque aí primeiro ele quebra a aliança com Deus para depois quebrar a aliança com outras pessoas. É sempre assim. O adultério não começa primeiro no seu ato carnal com alguém. Primeiro é um adultério que você comete contra Deus. A prostituição que você comete primeiro é na carne, para depois contra Deus. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando nesse tempo para que nós acordemos e tenhamos uma vida na família por causa do Senhor, ser marido por causa de Deus, ser esposa por causa do Senhor, ser filho por causa do Senhor, ser pai e mãe por causa do Senhor, ser um bom funcionário, um bom empresário, um bom aluno, um bom professor. A área que você vive, as condições que você vive na sua vida é por causa do Senhor, é porque dele, por ele. Queridos, eu sei que às vezes você diz: pastor, mas Deus não me daria uma vida para mim ser totalmente exclusivo para ele. Não, ele não te deu mesmo, ele te deu uma vida por causa dele, não foi por causa de você mesmo. E nós ficamos às vezes muito envolvidos com coisas desse mundo e tentando justificar. É um tempo, esse tempo específico de Jesus, eu já falei aqui, eu não vou repetir várias vezes. Deus está transicionando. Ele está pegando aqueles candeeiros, as lâmpadas que foram acesas. Ele está enchendo de óleo para aumentar a intensidade da luz, para colocar sobre o monte, para iluminar cidades inteiras, famílias inteiras, congregações inteiras, bairros inteiros. Só que para que esse candeeiro, essa lamparina possa ser colocada sobre o monte, nós precisamos entender que lá vai ser mostrado tudo, inclusive a natureza do próprio do candeeiro.
A luz é dele, o óleo é dele, mas o externo é meu. E o meu externo precisa espelhar ele pela minha disposição de ser praticante da palavra. Então eu preciso começar a olhar para todas as coisas na minha vida nesses dias e decidir por que eu quero ser igreja, por que eu venho na igreja, por que eu sou membro de uma congregação, por que eu sou ovelha. Hoje eu queria falar sobre cabrito e ovelha, mas Jesus não deixou, porque senão alguns cabritos que vão estar me ouvindo vão correr. Então você ouve até que a natureza de ovelha tome o seu coração no nome de Jesus. Mas por que você é igreja? Por que você vem à igreja? Qual é a sua alegria? Porque a gente vê, irmãos, a gente vai observando o comportamento, isso faz parte de todo humano. Toda pessoa, ela sabe ler. Porque a gente vê, por exemplo, assim, ó, eu fico observando o geral na minha região. Todo mundo preocupado em trabalhar porque precisa de dinheiro. E eu sou totalmente a favor disso. Tem que trabalhar, não podemos deixar a peteca cair. Mas daí a pessoa dá conta de trabalhar, ela dá conta de se envolver com tudo, tocar em todos os lugares. Aí na hora que você pede para ela fazer alguma coisa, ou Deus mesmo em si leva ela para fazer alguma coisa relacionada ao reino, ela diz, eu estou de quarentena. Pode-se fazer qualquer coisa, trabalhar, pegar em dinheiro, comprar, se satisfazer, pode fazer qualquer coisa, mas naquilo que está sendo direcionado pelo Espírito Santo, a gente coloca até uma reserva. Não, eu não vou na casa de ninguém orar, não. Eu não vou ligar para ninguém, não. Eu estou de quarentena, Deus nos recolheu. Então se Ele te recolheu, por que você está indo fazer as coisas naturais ainda? Porque se as naturais podem ser feitas, por que não as espirituais, que antecedem todas as naturais? Porque nós estamos bons. Nós somos bons de desculpa para dizer que as coisas naturais nós podemos fazer e as espirituais não. Nós não entendemos que Deus nos parou para rever a nossa vida, rever o centro da nossa vida, rever a nossa vida de consagração, rever a nossa vida de dedicação e a partir daqui centralizar tudo na palavra. E aí nós voltamos lá para Tiago 1:22, para que não sejamos mais enganados por nós mesmos, mas que sejamos praticantes de toda a palavra. Que sejamos filhos, pais, amigos, colegas, que sejamos irmãos em Cristo, que sejamos ovelhas segundo a natureza prática da palavra. Que nós sejamos praticantes da palavra em todas as áreas da nossa vida. Que sejamos praticantes no zelo, no amor, no cuidado, na fidelidade, na lealdade. Que sejamos práticos na palavra, no perdão, na segunda milha, dando a capa também, não somente a túnica. Que sejamos práticos na palavra, se fomos ofendidos ontem, perdoamos e nos colocamos numa condição de sermos ofendidos hoje de novo. Por quê? Porque o Senhor está em nós. Então se alguém nos feriu, quebrou a nossa confiança, nos ofendeu, se alguém de alguma maneira se posicionou de forma agressiva, o nosso papel prático da palavra é: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Senhor, perdoa ele, perdoa ela, perdoa essa prática, porque ele só fez isso, porque essa pessoa, quando eu digo ele, essa pessoa só fez isso porque foi um descuido em não ouvir o que o Senhor está dizendo. Mas eu estou ouvindo, então o meu pecado não será maior do que ele, porque eu estou ouvindo o que o Senhor está dizendo. E o Senhor me disse que essa pessoa pecou. Aleluia. Então eu estou ouvindo o Senhor, eu perdoo o pecado desse meu irmão, dessa minha irmã. Por quê? Porque se ele não ouviu e pecou, eu ouvi para não pecar tanto quanto ele ou ela. Porque eu sou praticante da palavra. Eu não estou negociando sentimentos. Eu não estou negociando valores, até porque valores não se negociam. Nós estamos em um período de resgate de valores. O Senhor está resgatando os valores. O Senhor está nos reposicionando, nos realinhando e nos colocando no lugar que Ele deseja para esses dias, para que todas as coisas se cumpram num mundo onde as pessoas compram, vendem, casam-se e dão-se em casamento, aonde elas estão vivendo uma vida normal segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio desejo, mas desconectado de Deus. Porque deixa eu falar uma última coisa para você. Alguém que ouve a Deus normalmente não está nadando na mesma correnteza que os outros estão nadando. Porque quando Deus falou que destruiria aquele povo na época de Noé, Ele deu uma palavra para Noé: continue vivendo no mesmo ambiente, permaneça no meio ambiente, mas construa aquilo que é eterno, aquilo que traz vida,
para que todos saibam que a sua vida, mesmo estando no meio de um caos ou no meio de uma coisa comum, você constrói algo que é incomum para aqueles que estão se perdendo. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas é sabedoria de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Quando a palavra veio para Sodoma, olha, vou destruir Sodoma, Abraão ouviu e desesperou, e pode ter certeza que a notícia correu, e o povo não estava nem aí. E aí começou todo aquele embate para ver como Deus faria para salvar aquele povo que estava lá dentro, até que a palavra de Deus se cumpriu. E Ló estava lá num ambiente, primeiro que ele não deveria estar, mas ele estava, mas ele era um homem mesmo naquele ambiente que era considerado um justo naquele ambiente. Porque Abraão disse para Deus até assim: se tiver 10 o Senhor salva, se tiver 10 eu não mato ninguém, mas se não tiver, pronto. Ele salvou quem? Ló. Ló era justo. E se nós olharmos naquela condição, toda a família foi salva, mas havia justiça só em Ló, porque a mulher olhou para trás e as filhas lá na frente deram problema. Mas a família veio junto, a salvação é para todos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não desista, porque até chegar na presença de Deus, para que todos se apresentem, você pode levar as pessoas que estão na sua volta consigo. Você pode levar até a presença de Deus. A partir da presença de Deus, toda obra será julgada, toda motivação será julgada, e todo homem será estabelecido ou rejeitado por aquilo que decidiu viver diante de Deus. Mas eram pessoas que foram avisadas que uma destruição iminente aconteceria, mas elas tinham uma vida diferenciada. O que o Senhor quer nesses dias, de mim e de você, é que nós não nos movamos mais segundo as ondas desse mundo, mas que estejamos atentos àquilo que Deus está fazendo em meio ao caos, a palavra de juízo, a palavra de condenação, uma graça manifesta na vida de cada um de nós, para que todos tenham a oportunidade de ver a luz, ouvir a mensagem da salvação, para que sejam indesculpáveis. Que você e eu sejamos nesse dia como esses homens, que não viviam de acordo com a sua própria vontade, buscando a sua própria satisfação, que cumpriam todos os requisitos de um cidadão comum, viviam de forma comum, mas conduzidos por uma condição em comum, que é uma visão que poucos têm, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós precisamos ter os olhos voltados para aquilo que Deus está fazendo e construindo, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento aqui, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Eu posso compartilhar inúmeros textos e compartilhar a Tua palavra, mas se o Teu Espírito não tocar essa vida agora que tem nos ouvido, de nada adianta, são só palavras. Mas se o Teu Espírito mover, Senhor, meu Deus, quanto poder é liberado. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, toca na vida de cada um. Aqueles que estão com dificuldades de caminhar, sejam colocados de pé no nome de Jesus. Aqueles que estão coxos espiritualmente, eu profetizo cura agora no nome de Jesus. Levanta, toma teu leito e anda. Aqueles que não veem mais, recuperem as visões agora no nome de Jesus. Aqueles que não escutam, passem a ouvir o que o Espírito diz no nome de Jesus. Aqueles que morreram, ressuscitem no nome de Jesus. Há vida em Cristo, há vida, porque aqueles que creem, mesmo que morra, viverão no nome de Jesus. Haja vida, haja prática da palavra no nome de Jesus. Aqueles que têm reservas, que estão guardados em suas falências emocionais, sejam libertos no nome de Jesus, para que sejam armas poderosas na mão de Deus nesses últimos dias. Pessoas que praticam a palavra, que serão vistas como práticos da palavra e não como teóricos, não como alguém que tem muita informação, mas que vivem pela revelação da prática da palavra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Os irmãos vão desligar. Eu queria pedir aos irmãos, nós vamos, um último pedido. Eu já devia